Com quais tipos de receita eu começo a produzir e a vender os meus bolos caseiros? Olá, boleira 5K+! Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje, Empreendendo com Bolos Caseiros. E o nosso tema hoje é uma dúvida muito frequente que todo mundo que quer começar nesse ramo da confeitaria tem. Eu tenho certeza que com você não vai ser diferente. Aposto que você já está pensando com quais receitas eu começo, com quais tipos de bolo eu começo a fabricar para vender. Esse será o tema do nosso episódio de hoje. Eu sou Janaína Azevedo, tenho mais de 10 anos de experiência fabricando e vendendo bolos caseiros e eu trouxe aqui para vocês esta oportunidade de aprender com quais tipos de receitas você deve começar. Isso trazendo toda a minha experiência e bagagem de vida durante todo este tempo. Então a pergunta é: qual a receita que eu começo a produzir para vender os meus bolos? Mas antes de começar a falar sobre isso, eu já te adianto. Se você veio aqui neste espaço querendo receita pronta, já te digo que aqui não vamos falar de receitas prontas. O que eu quero te oferecer e ensinar é saber sobre uma receita inteligente. Isso mesmo, uma receita vendável. Então, se você estar aqui pensando que eu vou te dar alguma receita de algum sabor específico, esse espaço aqui não é para você. Mas se você quer se tornar uma boleira de sucesso e entender sobre receitas inteligentes, é o nosso papo de hoje. Então aqui eu ajudo pessoas que querem realmente aprender receitas que vendem por si só, receitas inteligentes, mas não só fazer bolos, e sim como vender, como você ter lucro e a faturar e se sentir muito bem, se tornando uma boleira de sucesso. Aqui é o seu lugar. Então vamos lá. É preciso ter em mente uma coisa. A receita tem que ser uma receita que seja prática, uma receita elaborada, mas que seja uma receita que você possa executá-la de uma forma simples. Atenção, eu não estou dizendo que tem que ser uma receita fácil. Fácil é diferente de simples. Quando eu digo que tem que ser uma receita prática, a escolha da receita para você começar a produzir significa que você não precisa ter grandes utensílios para iniciar. Por exemplo, uma batedeira, né? Você pode fazer uma receita que ela seja uma receita barata, de baixo custo, uma receita vendável, mas utilizar o mínimo possível os utensílios que você tem em casa. Às vezes um liquidificador simples ou até mesmo fazer uma receita na mão. E essa receita vai te dar um retorno suficiente para daqui a um momento você investir. Então, primeiro a gente começa com o que a gente tem dentro de casa. Antes de você começar a pensar nessa receita de laranja, de bolo de cenoura, de bolo de chocolate, você tem que pensar que existem receitas que são maravilhosas, mas o retorno e o lucro delas não são tão boas. Você já parou para pensar em pessoas que vendem vários e-books aí na internet? Você compra esses e-books e na hora de executar não dá certo? Ou senão você vê lá uma imagem linda de um bolo maravilhoso, daquela calda, e você vê a pessoa fazendo aquilo ali, mas na hora que você vai executar a receita, não sai de jeito nenhum. Por quê? O simples não quer dizer, gente, que não precisa técnica. Então você precisa de uma receita simples, sim, uma receita vendável, uma receita que seja estratégica e inteligente, que você vai usar recursos mínimos para executá-la, você vai ter um baixo custo na hora de comprar os seus ingredientes e de finalizar o seu bolo e o seu retorno vai ser excelente, vai ser o suficiente, satisfatório para você permanecer ali com aquela receita. Então o ideal é ter uma receita base. O que é isso? Receita base. Nossa, mas peraí, Janaína, você tá me dizendo que eu tenho que ter uma receita só, que falta de criatividade, vou ter um bolo só, um sabor só. Não tô dizendo isso. E quando eu digo de receita base, são receitas que são boas, receitas que têm um sabor incrível, que tem uma textura maravilhosa e você pode variar e diversificar a entrega desse bolo. Você pode fazer vários sabores de bolo ali em uma única receita base. Então, na hora que você for pensar em escolher aí a sua receita para você começar,
Pensa que essa receita, ela pode ser substituída de alguma forma ou pode ser incrementada de alguma forma para você ter vários sabores de bolo. Não quer dizer que não existe receitas específicas. Por exemplo, eu tenho aqui no meu curso várias receitas. Não estou dizendo que eu só tenho uma receita base e vou dando sabor aos meus bolos, não. Não, existe sim receita básica, a gente pode usar ela de forma inteligente e fazer isso, mas existe aquelas receitas específicas. Claro, um bolo de fubá é um bolo de fubá, é diferente de um bolo tradicional de trigo. Ele tem as suas especificidades. Da mesma forma, o bolo de milho. O bolo de milho, você usa grão de milho? Então, você pode ter sim receitas específicas com ingredientes específicos, mas eu estou falando aqui de uma receita que você pode variar no sabor, você pode variar na forma de entrega, no formato, nas decorações que você faz. Isso sim é ter uma receita inteligente. E se você não tem uma receita inteligente, o que vai acontecer? Você vai perder tempo e você vai perder dinheiro. E tempo, gente, tempo é vida, tempo é dinheiro e você ter tempo de qualidade realmente é algo muito difícil hoje em dia. Então, o que a gente não tem é tempo a perder. Então, quando você tem uma receita que ela vai te dar praticidade e você vai conseguir otimizar o seu tempo, otimizar o seu custo, um baixo custo, que, lógico, nós precisamos precificar corretamente os nossos bolos. Receita por receita, você procura e acha um monte aí na internet. Mas você ter uma receita que ela seja uma receita vendável, uma receita de baixo custo e de uma entrega legal, isso daí é o diferencial. E já te digo mais, tá? O seu diferencial não é você ter ingredientes bons. Isso daí é uma obrigação. Viu? Então, você ter ingredientes de qualidade, com marcas boas, isso daí é obrigação de você como boleira. O seu diferencial vai ser na sua entrega, na sua venda, no seu pós-venda, na sua decoração, na embalagem. Isso vai te diferenciar do mercado. Isso vai te diferenciar das outras concorrentes. Né? Você já escutou assim, nossa, o bolo de laranja da fulana é maravilhoso. Por quê? Porque ela tem uma receita boa, ela criou ali a sua estratégia de venda, ela sabe fazer a sua entrega. Então, é todo um contexto, gente. Que quando a pessoa consome o bolo, quando a pessoa come aquele bolo, ela remete várias coisas. E principalmente a qualidade, né? Ela tem uma receita de qualidade. E com certeza, essa fulana que tem o melhor bolo de laranja do bairro, da região, ela tem uma receita que dá lucro. Ela tem uma receita que é uma receita vendável. Não estou dizendo que você tem que vender baratinho. Não estou falando de barato. Estou falando de valor. Você tem que agregar valor no seu produto. Então, barato é diferente de valor. Você vender algo barato, algo mais barato do que a outra para você conseguir vender mais, muitas vezes você não está precificando certo. Então, o correto é você ter um preço ideal de acordo com aquilo que você está gastando, né? E você conseguir fazer essa precificação corretamente, usando os ingredientes sim de qualidade, mas que essa receita não seja uma receita tão exagerada que o seu custo final vai ficar alto e, consequentemente, você vai repassar isso para o seu cliente. E hoje em dia, gente, é fato, todo mundo tá querendo o quê? Conta pra mim aqui. O que você gosta? De coisa boa e barata, não é? Beber. É isso mesmo. Todo mundo gosta disso, de coisas boas e coisas baratas. É aquela história. Eu quero comer um caviar, mas num precinho, né, suficiente que eu consiga pagar. Então, um com bolo não é diferente. E eu vou te falar mais. Olha, bolos caseiros, muita gente sabe fazer. E cada um tem a sua característica. Mas se você tem uma receita base, se você escolhe uma base certa e você usa técnicas certas na hora da execução, o seu bolo vai ter um diferencial. Não é a mistura pronta que a gente costuma dizer por aí, que muitas pessoas usam. Tudo bem, cada um com seu comércio, cada um com a sua forma de trabalhar. Mas o bolo caseiro, as pessoas querem aquela coisa fresquinha, quer aquele bolo feito mesmo de forma artesanal. Então você tem que saber escolher corretamente a receita que você vai trabalhar. E agora, como que vai ser o meu cardápio, né? Aí existe aquela dúvida.
Quantos sabores de bolo que eu vou ter no meu cardápio? Peraí, eu poderia falar aqui para você, ó, começa aí com bolo de laranja, com bolo de chocolate, que todo mundo tem que ter um bolo de chocolate no seu cardápio. Começa aí com bolo de fubá, que é tradicional, né? Eu poderia dar uma lista aqui de bolos para você iniciar. Mas o objetivo aqui não é somente esse de falar, começa com os tradicionais. Todo mundo já conhece, já sabe, aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que quando a gente posta aquela imagem maravilhosa, aquela calda escorrendo, dá água na boca. Quem gosta de bolo de cenoura fica apaixonado e fica com desejo de comprar, não é mesmo? Pois é, mas não é sobre isso que eu estou querendo te informar. Estou querendo te ensinar aqui que, na verdade, você precisa sim fazer um bolo de cenoura gostoso. Mas essa receita deste bolo de cenoura, ela tem que ser uma receita que seja baixo custo e que seja uma receita prática na sua execução, te dá um mínimo de trabalho, no sentido de não seja uma receita muito elaborada para você que está começando, uma receita simples que consiga executar a técnica certa. Presta bem atenção nisso que eu estou te dizendo, né? Até porque um bolo de cenoura não é tão fácil fazer, viu, gente? Vou te ser bem sincero, já errei muito no início do bolo de cenoura, né? Por quê? Porque eu não usava a técnica certa. Então, até eu chegar na técnica certa, de saber fazer ela, como se diz, de olhos fechados, isso durou um tempo. Exigiu conhecimento, exigiu também de mim esforço, e é disso que eu estou falando. Conheça a sua receita e verifica se essa receita é uma receita que vai te dar esse retorno e te dar o mínimo de trabalho, no sentido de você conseguir otimizar o seu tempo, você conseguir otimizar os seus custos e a sua entrega ser uma entrega perfeita. É disso que eu estou falando. E por isso que é importante você, quando você for conhecer a receita, escolher a sua receita, você conhecer exatamente aquilo que você quer trabalhar. Por exemplo, quando você consome um bolo, você come o bolo, você, nossa, esse bolo tá muito gostoso. Mas assim, quando você entende os ingredientes utilizados ali dentro daquele bolo, você vai entender também o custo daquilo. E, consequentemente, como que você vai repassar isso para o seu cliente. Outro exemplo, a gente entra lá na internet, tem lá aquele vídeo maravilhoso daquele bolo com aquelas frutinhas especiais. E aí, pronto, você viu ali, achou super fácil de executar aquele bolo. Chega na hora de você comprar os itens, você não encontra. Chega na hora de você executar, colocar a mão na massa, você não encontra aquela frutinha especial que tinha lá dentro daquele bolo. Ou senão aquele produto é caríssimo aí na sua região e você vai ter que repassar isso para o seu cliente, então o seu bolo vai se tornar um bolo mais caro que o mercado local. Então, tudo isso você tem que observar. É claro, gente, que existem bolos específicos que têm seus ingredientes especiais e que você precisa precificar corretamente, né? Por exemplo, um bolo de nozes. Bolo de nozes é um produto caro. Um bolo de castanha, a castanha é um produto caro. E aí, você na hora de precificar, você tem que colocar ali o peso, a quantidade que você utilizou. E aquilo ali vai resultar num valor X que você vai ter que repassar. Então, você vai começar com esse produto caro? Você vai começar a produzir esse bolo porque a fulana de tal lá, vizinha, já faz ele? Começa com o simples, começa com o básico. E isso você vai sentir o seu mercado. E o mais importante, você vai conhecer o seu público, ver o desejo do seu público, fazer esse estudo do seu público aí, para ver qual o bolo que sai mais de repente aí na sua região, né? Por exemplo, vamos começar com bolos diets. Os bolos diets, todo mundo que consome bolo diet entende que bolo diet é um bolo caro. E bolo diet, ele tem as suas particularidades, né? São ingredientes mais caros, são ingredientes mais nobres, vamos dizer. É um bolo saudável, mais saudável, né? Que a gente diz, mas é um bolo que tem um custo maior. É claro que na hora de você repassar para o seu cliente, você vai explicar tudo isso para ele, né? Você vai mostrar o valor que o seu produto tem, não o preço das coisas, porque bolo não é só ingrediente, nós sabemos disso, né? O bolo não é só ir lá bater a massa e entregar, tem tudo
por trás disso. Tem o seu tempo, tem o seu investimento, tem também, né, a sua energia, tem o seu gás, tem a sua internet, tem muita coisa envolvida na hora de você precificar o seu bolo, que eu sei que uma das maiores dificuldades das boleiras realmente é na hora de fazer o preço final para passar para o cliente. Então, existe sim bolos caros, bolos sazonais, que são receitas aí, por exemplo, um bolo de pão de mel. É um bolo chique, um bolo com especiarias, um bolo maravilhoso. E aqui você pode ver, eu vou deixar aqui na tela para você ver como é este bolo. É um bolo delicioso, mas eu digo que é um bolo que a gente pode fazer de forma inteligente. Por quê? Gente, a verdade é que você pode ter uma massa base, né? E você pode modificar essa massa. Como assim, Janaína? Vou modificar a massa? Bom, existem várias formas de entregar isso para o seu cliente. Então, vamos lá. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, um bolo de chocolate. Bolo de chocolate, gente, muita gente é apaixonada. Não vou dizer que o mundo inteiro é apaixonado por bolo de chocolate, porque tem gente que não gosta de chocolate. Mas a grande maioria das pessoas, quando se remete a um bolo de chocolate, pensa na infância, pensa quando criança, que a mãe fazia um bolinho de chocolate gostoso, é um bolo das crianças, enfim, bolo de chocolate é um bolo que é paixão nacional. Ok. O nosso bolo de chocolate, ele precisa ser um bolo de chocolate base. Vamos lá. Eu posso pegar essa base desse bolo de chocolate e posso fazer várias versões dela, com vários preços e vários formatos, dependendo da época que você está do ano ou dependendo do objetivo que você quer. Então, vamos lá. Em um bolo de chocolate, a gente consegue fazer esse bolo de chocolate com gotas de chocolate. Vai ser um bolo mais caro. Você consegue fazer ele um bolo tradicional de café. Tudo bem? Bolinho de café, vamos consumir. Você consegue também fazer um bolo vulcão de chocolate com cobertura de brigadeiro de chocolate. Maravilhoso. E esse bolo vulcão, você pode fazer um bolo grande, você pode fazer um bolo pequeno, você pode fazer um mini bolo. Você tem vários tamanhos de forma para entregar esse mesmo bolo. E quando você for fazer esse bolo, você vai fazer o quê? Qual que vai ser a minha embalagem? Qual vai ser a forma de entrega? Então, é uma data especial? É Dia dos Pais? É Dia das Mães? É Natal? Então, eu vou colocar uns flu-flu aí nesse bolo de chocolate para a minha entrega ser uma entrega diferenciada. E aí, a gente vai fazer como? Esse bolo de chocolate, eu posso colocar em uma embalagem com tag específica para uma data específica, colocar um laço. Aí eu vou trabalhar a minha entrega, o meu produto final aí não será mais somente o bolo, e sim todo o contexto que eu vou entregar. O bolo de chocolate, eu posso fazer ele no formato piscina, e aí nesse formato piscina eu posso colocar aí dentro da piscina uma cobertura de ninho, de Nutella, uma cobertura somente de chocolate. Então existe várias possibilidades de eu entregar esse bolo de chocolate. E eu estou falando de apenas uma receita. Então, uma receita do bolo de chocolate, eu consigo fazer vários bolos de chocolate e entregar de forma diferente, com preços diferentes e ter retornos diferentes, lucros diferentes com esse bolo de chocolate. Outra ideia do bolo de chocolate que vende assim o ano inteiro, gente. Bolo de chocolate vulcão, ninho com chocolate ou ninho com Nutella. Quando a gente fala esse nome, Nutella, acabou, a boca enche d'água, não é mesmo? É isso. Então, você pode fazer vários tamanhos desse mini vulcão ou desse vulcão já com formas gomadas. Aí vai da sua criatividade. Mas lembrando que você tem que saber precificar. A quantidade de massa que você está utilizando ali vai ser o suficiente para fazer quantos bolos? E qual o retorno disso tudo? É isso que a gente precisa entender. Ter receitas inteligentes que vai otimizar o meu trabalho, vai otimizar o meu tempo e vai me ajudar a ter lucro com isso. Então, quando você pensar em qual receita eu devo começar, não é simplesmente no sabor de bolo, mas se você tem uma receita. Agora, para você que está começando, uma receita inteligente que vai te entregar e ser versátil. Versátil é isso. Por exemplo, eu tô aqui com a calça preta. Essa calça preta eu posso combinar com várias blusas. E essa calça preta vai me trazer tranquilidade. Por quê? Só vou trocar
a minha blusa. Então eu vou lá, coloquei minha calça preta, vou trocando conforme o clima, conforme o dia, conforme a ocasião. Eu só vou trocando a minha parte de cima. Não é isso que a gente tem? Todo mundo que tem uma calça preta pensa, calça preta é o básico. Vai levar para viagem? Leva uma calça preta que ela resolve sua vida. Assim é quando você tem uma massa base. Você tem uma massa que ela vai te resolver. Você só vai trocando a blusa. Você só vai trocando ali o formato de entregar, o jeito de você entregar conforme o tempo, conforme a data. E assim, existem bolos que eles são sazonais, né? Bolos com decorações específicas, por exemplo, em datas especiais, datas comemorativas, mas também existem bolos que vendem também o ano inteiro. Então, aí a massa pode ser a mesma, vai depender do que? Da sua decoração, da criatividade, da sua entrega, da sua embalagem e assim por diante. Então, tenha sempre uma receita versátil, uma receita prática e uma receita de baixo custo. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Não basta ter somente receita sabor X, Y, Z. Você precisa ter essa receita que vai te dar este retorno. É isso que é importante ter em mente na escolha da sua receita. Não é simplesmente sair comprando aquele monte de e-book, vendo um monte de receita. E tem receitas boas sim na internet, tem receitas que são bem feitas, mas essas receitas, muitas vezes, elas não são preparadas para venda. Elas não são preparadas para você ter um lucro. Simplesmente são receitas deliciosas que você pode consumir dentro da sua casa, para você fazer para sua família. São receitas, às vezes, caras, né? Por exemplo, quando eu vou fazer um bolo aqui na minha casa, que é para mim, eu vou aguçar os meus desejos. Então, tudo aquilo que eu quero de gostoso colocar naquele bolo, eu vou colocar. Aquilo é para mim. Mas na hora de vender, eu vou ter que especificar direito, eu vou ter que pesar tudo certinho, eu vou ter que escolher os ingredientes certos para eu conseguir ter, no final, um lucro suficiente, porque senão eu vou desanimar no meio do caminho. É diferente do bolo que eu vendo, é diferente do bolo que eu quero fazer só para mim, para eu comer aqui dentro de casa com a minha família. Então, tenha sempre isso em mente, que nem todas as receitas que você encontra aí na internet são receitas vendáveis, são receitas comerciais, são receitas que é para você fazer e executar. Não quer dizer que você não possa fazer. Possa sim. Mesmo que em algum momento você decida fazer um bolo muito diferentão aí, você vai precisar colocar preço. E se você tem alguma dificuldade com isso, então começa do básico. A verdade é que o Simples vende, gente. O Simples vende o ano inteiro. O Simples vende muito mais do que os bolos muito sofisticados. Porque o simples é do dia a dia. Acabou aquele bolinho ali de laranja, acabou aquele bolinho ali de fubá, a pessoa passou 1, 2 dias, 3 dias, vai querer outro, né? Tem uma ocasião, tem uma visita, sempre vai ter aquele bolo ali que ela vai pensar, entendeu? Então, o bolo básico é igual o pão da padaria. Todo dia você quer ir lá comer um pãozinho com manteiga, você vai lá e compra aquele pão. É o básico. E é assim que tem que ser. Então, o que eu quero te ensinar hoje é você entender o porquê você tem que saber sobre receitas, porque quando você se deparar com uma receita, você vai conseguir identificar se essa receita é uma receita inteligente ou não. E isso vai ser algo muito importante para você que está iniciando. Tá vendo a importância de você aprender com quem tem experiência? Eu tenho mais de 10 anos de experiência, já testei várias receitas e hoje eu consigo fabricar todos os meus bolos e viver da renda dos bolos caseiros, não somente eu, mas como toda a minha família. E eu tenho um retorno e um lucro suficiente que eu preciso ter, porque eu tenho receitas inteligentes. Então, você conhecer sobre receitas inteligentes, você vai saber escolher de uma forma certa aquilo que vai te dar realmente um retorno. E vou te dizer muito mais, viu? Na verdade, eu testei várias receitas e continuo testando receitas. Só que nem todas as receitas eu consigo colocar para venda. Muitas receitas que eu faço aqui, eu faço para mim, para minha família, para os meus amigos, pessoas mais próximas, só mesmo numa reunião mais íntima. Mas não são receitas que eu coloco no meu cardápio.
Então, tenha sempre isso em mente. Você que está aqui, chegou até aqui neste vídeo, anota aí. Você não precisa de mais de 20 sabores para começar. Você precisa ter apenas aí, vou colocar por alto, o básico. Você começa no máximo com cinco sabores de bolo, se for do seu desejo, ou apenas se você quiser começar com um sabor de bolo, diversifica este bolo, entrega ele de várias formas, que você vai conseguir ter lucro e vai ter retorno também com este bolo. Tenha sempre em mente isso. O importante não é você começar com muito, mas se você faz o básico bem feito, você consegue ter esse retorno desejado. E olha, eu vou te dizer, você está já com a faca e o queijo na mão, viu? Vou falar a verdade para você. Vem desfrutar desse ser que é ser uma boleira de sucesso, tá? Eu te ensino a você a faturar aí na cozinha da sua casa de uma forma simples, com os métodos que eu tenho aqui, já com experiências de mais de 10 anos trabalhando e vendendo com bolos caseiros. Eu posso te mostrar receitas que vendem, receitas que são práticas. Não quer dizer que são receitas simples, mas são receitas que exigem técnica, mas são fáceis de ser executadas sim, né? Com muita dedicação, com força de vontade, você pode conseguir a conquistar aí e a faturar na cozinha da sua casa de 5 a 10 mil reais, pelo menos nesses meses aí que você começa na confeitaria. E olha, vou te dizer, você está com a faca e o queijo na mão, viu? Que olha, vem desfrutar mesmo dessa vida de boleira, ser uma boleira de sucesso. Sabe por quê? Você vai conseguir ter tempo para a sua família, você vai conseguir ter tempo para você, você vai conseguir administrar a sua vida de uma forma muito mais leve, você conseguir ter retorno, conseguir fabricar os seus bolos aí dentro da cozinha da sua casa. Então vem ser uma boleira faturando de 5 a 10 mil reais aí dentro da cozinha da sua casa. Mas para isso você precisa ser inteligente. Você precisa escolher receitas que realmente vendem, receitas que sejam versáteis, receitas práticas. Beleza? Então continue aqui me seguindo, que eu vou te mostrar aqui, te ensinar não somente fazer bolo, mas sim o caminho das pedras para você conseguir executar tudo que precisa ser feito e conseguir ter retorno. Tá aqui a oportunidade que eu estou te dando para continuar adquirindo conhecimentos práticos e conhecimento teórico. Então, já anota aí que para começar, a receita que você precisa, na verdade, é uma receita inteligente. Então, faça a escolha certa. Agora, tenha um olhar mais apurado, um olhar de administradora, de profissional. Quando você bater um olho na sua receita e que você quer iniciar, você entender se essa receita sim vai te dar um retorno legal e se essa receita vai ser prática na sua execução. Tá? Você gostou desse vídeo? Foi importante para você? Então faz o seguinte, me ajuda aqui, dá um joinha, clica aqui, curte esse vídeo, comenta aqui o que você achou e ó, continue aqui no meu canal, se inscreva, ativa aí o sininho que eu irei trazer vários conteúdos para você. Não somente de bolo de mão na massa, isso aqui a gente vai ter também, mas conteúdos que vai enriquecer e vai te ajudar a se tornar uma boleira de sucesso aí dentro da cozinha da sua casa.